que eu vi entrando e alguns ficaram de. Ô, professor, Quem que é Natshu? É o Gustavo. ô, Hum. sabe aquelas provas lá que tu falou que todo mundo foi mal? Alguém foi bem depois que tu fez aquele negócio? Sim, alguns foram bem melhor do que tinha sido mostrado ali, tá? Já vamos começar falando disso lá, tá? Então, deixa eu ver, a Andressa tá aí? Não tá. A Ângelo está aqui. O Sodré também, a Brenda Plentes está. A Pires está aí, não? Acho que não. Não. Oi, Tá, prof, eu cheguei meio atrasada porque o meu Wi-Fi tava muito ruim, eu tava arrumando. não tem problema, Andressa, tá? A gente sabe, eu estava dando aula agora pro nono ano, travou tudo, quadriculou um monte, e aí tive que fazer um ziriguidum aqui para conseguir ajeitar no meio da aula. Enzo tá aí? Tô. Tá. Bruno não, né? Acabou de entrar. Ah, Iago? Não. Manuela? Também não. Mariana? Marina chegou agora. Oi. Oi. Marina chegou agora, Naomi tá aí também, Pedro, a Raika também. Os outros eu já coloquei presença, tá? É só mesmo esses que eu falei. Tava faltando, que era a Brenda e o Iago e a Manuela. Então, pessoal, olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se todo mundo já olhou a planejamento que vocês receberam. Eu não sei quando que a Cintia manda, não sei se ela manda hoje de manhã. Quando é que vocês recebem o Bem de planejamento? manhãzinho, umas 8 e Ontem, pouco. hoje de manhã, só que daí meu pai só me mandou agora. Não, não, tudo bem, eu só quero mostrar aqui. Tá? O nono ano eu começo a primeira aula, então eles viram menos do que vocês ainda, né? Aqui, ó. O planejamento que vocês, quem não viu ainda, é esse aqui que vocês vão receber de inglês, tá? Ah, tem o link da aula do dia 15, que foi a segunda aula que a gente teve. Então, nessa semana, nós vamos corrigir, comentar as questões da avaliação P1, que é o que a gente vai fazer em seguida. A Brenda chegou agora. E vamos continuar com os exercícios da página 50 e 51, tá? Eu coloquei, assim, só um lembretezinho. É importante que você refaça a leitura desses exercícios para refrescar a memória. Nós vamos ter uma avaliação em seguida, que é a da unidade 4, e ela vai ser. O assunto é o mesmo da. Assim, ele é parecido com o da unidade anterior. Então, se você já não tinha entendido, só deixa eu ver quem é que chegou agora. Foi a Brenda Pires. E quem é que entrou depois da Brenda, por último? A Manuela chegou aqui. Mariana, Maria, Vitor, Júlia. Alguém que entrou depois precisa dar a presença, tem que me falar, gente, senão eu não vou lembrar. Tá. Então, ah, nós vamos. O assunto da próxima avaliação é Present Perfect também. E vocês fizeram uma coisa que nós já vamos comentar. Eu só quero, caso ninguém lembre, nós vamos dar continuidade. Assim que a gente comentar os erros da avaliação, aqui, ó, eu até anotei, here, foi aqui que a gente parou.
Lembram? Eu escrevia com canetinha, ó, que é para a gente poder lembrar. Página 50 e 51. Aí nós vamos fazer exercício de listening, certo? Então, Sim. então aqui, ó. Opa, 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 opa. Já coloquei as respostas, só um pouquinho. Não era para estar aqui, não. Aqui, tá. Então, pessoal, eu quero que vocês olhem para a tela de vocês. Eu fiz com o nono ano antes, deu certo, certo? Dava para enxergar. Quem está com o celular, deita a tela para poder aparecer, certo? Aqui. Tá todo mundo enxergando a prova? Sim, sim. Tá? Não precisa aumentar nada, né? Não. Não. Quando que tu vai mandar as notas, prof? Então, olha só, eu vou falar bem sinceramente, gente. Eu fiz um erro, vou ter que conversar com o André ou com a Cíntia, depois ou um outro professor. Eu achei que eu fosse chegar agora e só dar um comando e fosse enviado para vocês. E eu não sei como é que manda, tá? Tá Tive as bom. férias, tive as férias para fazer isso. Eu Tá tenho que vendo mandar a ali em prova. cima, prof? Ali em cima tem um link do Uhum. navegador. Você copia aquele link e manda pra gente. Esse aqui? Esse Acho aqui? que não é, Enzo. Não, porque você vai receber dos outros também, tem que ser cada um receber a sua. Ô, prof, ali tem o respostas 23, daí deve dar pra mandar pra cada um. Então, sim, em teoria é isso. Tá Só escrito que, enviar ali. ó, você vai receber tudo isso, tem a porcentagem de respostas que foram acertadas, né? Ó, teve aqui, ó, ninguém acertou, bem essa aqui, ó. Ninguém acertou. Ninguém. Eu tinha vontade de pegar você sozinho, tá? Estão enxergando isso aqui? Isso aqui estão enxergando? Sim. Então tá. Sim. Então já estou relaxado, porque eu sou uma pessoa iluminada. Mentira. Mas aqui, ó, vamos parar de palhaçada. Aqui, ó, pessoal. Ah, eu teria que mandar isso aqui, ó. Aqui tem um e-mail de vocês, tal, Professor. mas não é aquilo ali que vocês têm que receber, tá? Não é. Tem que ser, porque os números não estão certos. Teve respostas que eu tive que Ali tem um considerar. negócio Tá enviar, escrito não, é só enviar clicar. ali. Então, depois eu vou ver e daí eu mando para vocês, tá? Muito obrigado pelo interesse. Eu vou ver, tenho que mandar para o nono e para vocês. Assim que eu conseguir, vai ser, vou telefonar para o André, vou telefonar para a Cecília, eles vão me orientar. Eu devia ter feito isso antes. Aqui, ó. My big sister, a firefighter, when she was 18. Quando ela tinha 18 anos. Ela se tornou naquela época. Aquela época é passado simples, era became. Todo mundo foi no has become. E has became. Tá? Como assim, gente? Então, vocês saíram assim, ó. Have. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu tô colocando. Tô colocando. Vou colocar have become. E foi isso que vocês erraram. Muito. Entende? A prova era para diferenciar quando que é um, quando que é outro. Quando que você usa passado simples e quando você usa present perfect, que é o presente perfeito, né? Então, o simple past, você usa simple past tense. Quando o tempo é determinado, lá, aconteceu. Agora, se eu tenho o tempo e aí tem o since e o for, tem since é desde, for faz tanto tempo. Aí eu vou usar present perfect. Certo?
E vocês só saíram colocando have become, has become, e foi, a resposta certa era became, né? Aqui de novo. On our last vacation, na nossa última férias, mesmo que você não entendesse que a gente estava falando das férias, não sabe o que que é cliff, que é despenhadeiro, né? Não sabe o que que é cliff. Ok. Você tem last, que é o último, passado. Você tem since ou for na frase? Não. Se não tem since nem for, é passado simples. Acabou a discussão. O único que tinha o, climb, o passado simples era o último, era climbed. Uma estava sem o ED, as outras todas tinham have climbed, has climbed, climbed e climbed. Para mim, a escolha era óbvia. E aí vocês foram no have climbed ou has climbed. Muitas pessoas. E aí eu fiquei pensando, chutaram, né? É o tipo de coisa que você faz quando você chuta. Eu vou colocar have, e vai colocando. Não raciocinou. Gente, a questão era simples. Olhou, tem expressão de tempo. Tem sense for? Não. É passado simples. Tem sense for? Ok, é present perfect. Aí a gente vai para o outro. Aí você poderia ter colocado, sei lá, we has, né? Não tá certo, mas assim, você poderia ter cometido esse tipo de erro. Mas é nós, we have. Então a resposta certa era a última. Na 3, I, three different math teachers this year so far. So far, até agora. Até agora. Se é desde o início do ano até agora, eu já tive 3 professores, desculpa, 3 professores de matemática diferentes esse ano. Qual é a resposta certa? A terceira. I have had 3 different math teachers this year so far. Aqui, ó. I have had. Aqui, ó, a marquinha da resposta certa. Certo? Aqui. Sam, well after the eating competition. Ele não se sentiu bem depois da competição de comer. Como é que você vai dizer que ele não se sentiu bem? É a primeira, a segunda, a terceira ou quarta? Estou jogando para vocês. Vamos, gente. Gabriel, eu sei que tu tá louco para responder. Eu? É? É... Eu tinha botado, se não me engano, eu tinha botado. Hasn't felt. Tá. É, a maioria colocou hasn't felt, tá? Só que assim, ó, depois da última competição, é passado simples, é lá no, depois da última competição ele não se sentiu bem. Se você fala hasn't felt, ele não se sentiu bem, não tem se sentido bem. Só que não pode ser after the eating competition, né? Então, ele não se sentiu bem. He didn't feel. Ó, resposta certa aqui. He didn't feel. Por quê? Porque depois da última competição, ele não se sentiu bem. Ok? Aqui. Ah, bom. Então, aqui, pessoal. ah, ah, nós já tínhamos comentado. Claro que eu tive que fazer o. Tomei um baile para corrigir, tá? Foi bem, bem pesadinho. Mas assim, quando você vai fazer esse tipo de prova, nós vamos ter outras avaliações, vai ter, né? Vocês já viram que nós não vamos voltar
Agora, é para completar só com o que tem em parênteses. Só que não tem que. Tem a lacuna. Tem algumas pessoas que. Aqui eu não permiti que você fizesse isso. Mas teve pessoas que colocaram resposta inteira ali na resposta. Em vez de colocar has e tried, que é a resposta certa. E aí acabou dando um problema. Não, ele aceita somente aquela resposta ali. Não tem meio termo. Tá? Então prestem atenção. Leia o enunciado. Se ele pede para completar com 2 palavras, são 2 palavras só. Certo? Aqui no caso da Olivia. A Olivia já tentou surfar antes? Como é que você vai saber se é did Olivia ou has Olivia? Eu sei quando. Eu estou perguntando quando que ela tentou surfar. Não, eu só quero saber se ela já tentou surfar. Então, has Olivia tried surfing before? Has Olivia tried surfing before? Has Olivia tried surfing before? Por quê? Eu não sei quando foi que a Olivia tentou surfar. Antes, na vida dela, ela já tinha tentado? Já tentou alguma vez? Certo? Has Olivia tried surfing before? Alguma pergunta? Vocês não estão me interrompendo. Eu preciso que, como eu falei, esse conteúdo vai estar relacionado à próxima avaliação. Então, é a mesma avaliação, é um desdobre da matéria, mas ainda é present perfect. Então, tu tem que entender isso aqui. Tá, vamos fazer um grupo de apoio. Então, irmãos, vamos lá. Vocês estão conseguindo entender? Entenderam isso aqui? Tipo, mais ou menos. Não, eu não tô entendendo. Ah, bom. Então, tá. O silêncio é justificado. Tá. O que tu não tá entendendo? Eu não sei muito bem o que eu não tô entendendo. Tipo, eu só não tô entendendo. Eu não consigo saber, assim, Saber o tipo. que é que tu não tá entendendo. Tá. Então, assim, ó. Não, É, nessa matéria em especial, Gabriel, isso é super normal, tá? Não te preocupe. Gente, câmera, antes eu estava compartilhando, né? Mas agora eu estou aqui, Eu supostamente. também não tô entendendo muito bem, principalmente como se diferencia os dois passados. Então, assim, ó. Um passado, quando tem o tempo. Passado determinado. Outro passado, quando você não sabe quando aconteceu. É Para que nós, também, quando tá acontecendo das aulas, eu até consegui acompanhar, assim, sabe? Quando faz exercício, até parece que, tipo, eu sei. Daí chega na prova, assim, você não entende, assim, sabe? Parece que, tipo, você tá então, quase quando a gente está fazendo a aula, Júlia, e nesse momento é muito importante que vocês coloquem as dúvidas no decorrer do processo. Porque quando chega na hora, são muitos detalhes, né? Tu tem que lembrar se o tempo está presente ou não, tem que lembrar se é have ou has, tem que lembrar qual é que é o auxiliar, qual o verbo, a forma do verbo no passado, né? Tem que lembrar de inverter o auxiliar na hora da pergunta, né? Então são muitos detalhes e daí tu tem que automatizar mesmo. Eu entendo isso, tá? Então a gente para e explica de novo, certo? Aqui, uh, quando você vai fazer uma pergunta, deixa eu só ver se eu estou centrado aqui. Só um pouquinho. Quando você for fazer uma pergunta em português, você já nadou com tubarões? É uma experiência que né, 0,0001% da população vai ter. Então,
Eu não sei quando isso aconteceu. Agora, eu vou fazer a pergunta porque é uma experiência que, para mim, não é importante saber quando foi que você nadou com tubarões. Eu quero saber se você nadou com tubarões, né? Então, eu estou focado na experiência. O tempo é importante? Saber quando foi? Não. Não. O foco está na ação. O importante é a ação. Quando o importante é a ação e não o tempo, eu vou usar o present perfect. Naquelas questões da prova, deixa eu só colocar aqui. A Olivia surfing. Eu quero saber se a Olivia já tinha tentado surfar. Se ela já surfou antes, né? Para mim é importante saber quando foi. Não é importante saber quando foi. Para mim é importante saber se ela surfou. Para eu saber se ela surfou, eu tenho que perguntar: Has Olivia tried? Ela já tentou surfar? Has Olivia tried surfing? Porque para mim não é importante saber quando foi que aconteceu isso. Não é importante saber quando foi, tá? Se eu falo on our last vacation, agora eu estou colocando as frases aqui. Vocês estão anotando, estão entendendo? Estão anotando, né? Então aqui, ó, last vacation. Quando que é last vacation? Vacation é férias. Mas você precisa entender que vacation é férias? Não, por quê? Porque você tem o last. O last já está dizendo que é a última. Minha última é alguma coisa. Minha última festa, minha última aula, na última semana, no último mês, né? Last. Então, agora a gente sabe que last vacation é últimas férias. Então, on my last vacation, eu fiz uma coisa. Tá? O que eu fiz? Ou vamos colocar our, né? Que na prova tá our. On our last vacation, nós nós escalamos, né? O exemplo que tinha ali era escalar. We climbed some cliffs. Nós escalamos alguns rochedos, alguns despenhadeiros, né? Alguns. Esqueci outra palavra. Bom, despenhadeiro, tá? Quando foi que aconteceu isso? Nas nossas últimas férias. On our last vacation. Certo? O tempo está determinado. Agora, se fosse. ah, Travou pra mais alguém? não, eu parei só para pensar aqui, Gabriel. Ah, tá. Que susto. Mas tá que você ficou muito parado. Não, eu só estou pensando aqui, ó. Pegar a primeira questão da avaliação, tá? My big sister My big sister, a firefighter,
when she was 18. Firefighter when she was 18. Então, quando eu falo when she was 18, por mais que eu não entenda, assim, não tenha uma clareza, eu sei que foi quando. Eu sei quando foi que aconteceu. Tá aqui o quando me dizendo. Eu sei o tempo. Então, quando a gente vai falar uma ação no passado em que o tempo é importante, a gente usa o passado simples. Então, o tempo é importante, passado simples. Qual é o passado de tornar-se? Became. Became. Ela se tornou uma bombeiro. Existe bombeira, né? Existe bombeira? Acho que sim. Tá. Se tornou uma bombeira quando tinha 18 anos. When she was 18. Certo? Então, ali, ó, tava falado ali, when she was 18. Então, esse exercício era para diferenciar o que é passado simples, que é o tempo determinado, e o que é present perfect, que é o tempo passado indeterminado. Só que nessas nuances, você tem que lembrar, e aí começam as especificidades da tarefa. Lembrar de que quando a gente está falando dele e dela, é has, quando no caso do present perfect. Quando a gente vai fazer a pergunta, tem que inverter o auxiliar e o sujeito, né? Have you, não é he, you have. Has he, não é he has. Tem que lembrar que o passado de become é became, certo? Então, são algumas coisas que estão sendo colocadas à prova ali que você precisa saber, entendeu? E aí, se você não tem esse conteúdo anterior mais automatizado, vamos dizer assim, daí fica muita coisa para lembrar. Por isso que não dá para deixar acumular, não dá para deixar chegar nesse ponto de dizer, eu não, entende? Eu vou só estudar para a prova. Não, tu tem que lembrar de um monte de coisa que ficou atrás. Do res, quando que você usa res, quando é que usa have, verbo regular, coloca ed. E nesse tipo de prova, ele não aceita uma. Eu tive que refazer todas elas, como eu falei. Teve, teve gente que, pela avaliação, a nota corrigida ficou com I, a avaliação do computador, e aí foi para R. Né? Quer dizer, é um considerável, né? É um upgrade, assim, uma melhora considerável, certo? Teve gente que mas a maioria foi. Ai, nossa. Isabela, só um pouquinho. Eu tô aí, esqueci de corrigir, tá? Que eu não vou ter que corrigir, depois eu passo para todo mundo, tá? Mas assim, ó, teve notas que foram melhoraram, tá? Mas teve nota baixa, assim. Então, a gente precisa entender isso, e eu quero que vocês, com essa parada que a gente deu agora, melhorou assim um pouco para a gente poder continuar com a correção, Uhum. tá? Então vamos lá. Ah, a questão 6 da prova era para vocês diferenciarem as experiências que as pessoas tinham, né? A gente tinha falado das experiências, né? Andar de avião, pular de paraquedas. Então, de uma maneira geral, vocês foram bem, né? Então, eu vou ter que botar a questão como ela aparece para mim, ó.
porque senão não dá para ver. Estão enxergando? Então, quais eram as experiências que nós colocamos ali? Win a competition, né? Win a competition, que é vencer uma competição. Climb a mountain. Climb a mountain. Hold an exotic animal. Ride a quad bike. A quad bike. Do a bungee jump. E climb. Hold an exotic animal. Isso, hold an exotic animal. E climb a mountain. Né? A maioria foi bem nesse aqui. A maioria foi bem. Ok? Aqui. Complete with the present perfect tense. Você tinha que completar. Completar. Teve pessoas que colocaram a resposta toda. E aí o programa deu errado. Né? Ele não considerou. Por quê? Porque era para completar. Não era para escrever a frase toda. Então, na próxima vez, gente, leia o enunciado. Completar. 2 palavras. Has Tom bought? Né? Lembra que eu falei para vocês que era buy? Né? A resposta ficou Has Tom bought? Essa aqui era a resposta certa. Has bought. Aí teve gente que colocou a resposta toda. Has Tom bought a new soccer ball? Certo? Se ele pede para completar com 2 palavras, são 2 palavras. É uma limitação porque a gente sempre pede para vocês, escreva bastante, escreva respostas completas. E aí vem muda a nossa perspectiva, e agora eu estou pedindo para vocês. Então, gente, diminuam a resposta de vocês. Coloquem só o que tem que completar, tá? Porque ele ter atenção faz parte. Foi com vocês que eu falei da prova da Cecília? Não, né? Não? Acho que não. Então, a Cecília fez uma prova no ensino médio dela e ela tirou 0 na prova. E aí ela chegou para a professora e disse assim, mas eu acertei todas as questões, não pode considerar nada. A professora disse assim, não, o enunciado está dizendo marque com uma cruz e tu colocou um X. Então leia o enunciado. Então, assim, não interessa. Tirou 0 na prova, tendo tirado 10, mas ela não tinha lido o enunciado. Então, tem que prestar atenção no enunciado. Complete não é reescreva. Né? Tu pega um professor, uma pessoa que quer ser muito criterioso com relação à nota, e tem pessoas que têm critérios diferentes. E ela pode ser criteriosa e dizer, não, o enunciado estava falando isso, você não leu, ponto. Acabou, não tem... Ah, mas tem que considerar. Não, não tem que considerar. É que a gente ainda está tentando adverti-los de maneira mais construtiva, certo? Mas prestem atenção, se liguem. Completar é só completar, né? 2 palavras. Complete with the present perfect tense. Está escrito aqui, ó. Present perfect tense. Vou repetir. Present perfect tense. Né? Não é did. Teve várias pessoas que fizeram com did. O did you, did he, did she é passado simples. Então aqui é have you, has he, has she. Eu quero saber se você tomou banho hoje. Resposta: Have you taken a shower today? Have you taken a shower today? Já tomou uma chuveirada hoje? 9. Complete with the present perfect tense. A Lauren convidou você para a festa dela? Eu quero saber quando foi que a Lauren convidou? Não, eu quero saber se ela convidou. Então,
Has Lauren invited your sister to her party? Ah, não, não é você, é para a sua irmã, a tua irmã. Has Lauren invited your sister to her party? Né? Então, has, porque nós estamos falando da Lauren, e invited, porque é um verbo regular. Né? O has aqui tem tradução? Não, ele é um verbo auxiliar. Quando ele é verbo auxiliar, ele vai onde na frase? Sempre na frente do sujeito. Né? Então, has Lauren e invited, porque é um verbo regular. Number 10. Complete with the present perfect tense. A Kristen foi de bicicleta para a escola, de bicicleta nova. É isso que você quer saber. A Kristen foi de bicicleta nova para a escola. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou perguntar isso? Has Kristen ridden her new bike to school? Então, teve pessoas que colocaram have e aí rode, né? Não. Então, se a pessoa colocou has ainda e errou a forma do verbo, tá, pode ser. Mas como a gente está numa prova e esse é o momento que a gente está vendo essa montagem, ver como é que é, eu fui bem mais criterioso, certo? Não aceitei, certo? Has Kristen ridden her new bike to school? Por que que é possível? Porque tem vezes que você fala, se eu falasse have Kristen rode her new bike to school, na hora o cara ia falar ridden, na hora. Mas, tá, eu entendi o que que é, né? Deixa. É como se a pessoa falasse o porta, a chão, o parede. Você vai entender que é a parede, o chão e a porta. Mas tá errado, né? Muito errado. Então, Ah, tem gringo que chega no Brasil e fala assim. sim, mas ele não tá numa aula de português, É verdade. né? É diferente. No dia a dia, sim. Então, eu posso falar as coisas para vocês, desde que você consiga se comunicar depois, para mim não é o problema. Só que na aula, eu não posso te ensinar como se isso fosse certo. O que você vai acontecer é você se apropriar desse conhecimento e usar. Você tem que usar para poder te corrigir, que é o que vocês não estão fazendo agora, que é não falar, não estão tentando, não fazem exercício na hora, né? Não estão interagindo, enfim. Vocês precisam tentar. Quando eu peço para vocês falarem as frases, ai, não quero, ai. Não, gente, fala, vamos lá, tenta, né? E assim a gente vai corrigindo. Consegue fazer uma frase com isso que a gente está falando agora? Ok, eu entendi. Se eu não conseguir fazer a frase é porque eu não entendi. Aqui, 11. Você já foi para a cama, mas são só 9 horas da noite. You have gone to bed. Have gone, não have been, gente. Como é que você coloca? Qual é que era o have been? Depois, quando eu fui corrigir a parte do have been, have gone, que eu fui entender que vocês não entenderam have been, have gone. Quando que você usa have been? No passado, lá, quando já aconteceu ou quando ainda tá? Tipo, Não, quando ainda tá acontecendo. Sei não. lá. Have been, você foi para um. Os dois querem dizer foi. Já esteve, tá? Só que o have gone, a pessoa foi e não voltou. E o have been, a pessoa foi e já voltou. Tipo, I have been to Europe. Eu fui para Europa. Tô de volta, eu tô aqui no Brasil. Agora, se eu perguntar assim, Laura, where is your mom? Oh, she's gone to the States. Ela foi para os Estados Unidos. Ela não voltou ainda. Entendeu? My father's gone to the supermarket. O meu pai foi para o supermercado. Tá. Ele não voltou ainda.
Tá? Então, essa é a diferença. E ali foi uma diferença que precisa ser marcada, né? I came back yesterday. Se eu falei que eu voltei ontem, eu fui para Nova York. I have been to New York City. Só que eu não falei. Por que não foi I went to New York City? Porque eu não falei quando foi que eu voltei, quando que eu fui. Só falei que eu fui. Tá? My friend was at my house this morning. O meu amigo estava na minha casa essa manhã, but now he. Qual é a resposta? Has gone? Has gone. Agora ele foi para casa, ele não vai voltar. He has gone home. Né? He has gone home. 14. We aren't at home. Nós não estamos em casa. Né? Por que nós estamos no telefone, né? Tô falando, nós não estamos em casa. Nós fomos para aqui. Na verdade, esse for aqui não era para ter, né? Nós fomos para costa. We have gone. Tá aqui ó, a resposta. Have gone to the coast. Nós fomos para costa. Fomos para praia. Ok? Amy has some new jeans and a sweater. A Amy tem algumas calças novas e um novo blusão. Ela foi pro shopping. She has been to the mall. She has been. Ou ela foi às compras, né? She has been shopping. Por que eu sei que ela vai usar has been? Ela foi e já voltou. Ela está com a roupa nova. Ela foi e voltou. Agora, se eu falo she has gone shopping, ela foi. Ah, já deu tempo, tá? Já vi. É agora que eu olhei, na verdade. Continuamos aqui para a próxima aula. Assim que eu conseguir, eu já mando as provas para vocês. Tá ok? Ok. Então tá bom. Aguardem que ela vai chegar. Beijinho. Até quarta. Tá, Tchau. beijo pra você, até quarta. Tchau. Até quarta. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, querida.